Os treinamentos do Internacional estão sendo fechados até a estreia da Libertadores da América na próxima terça contra o Independiente de Medellín, mas haverá uma novidade importante na lista de relacionados. Um jovem jogador do time sub-20 do Internacional que deverá ter uma oportunidade entre os profissionais. No mercado de transferências, Gustavo Campanharo rescinde o seu contrato com o Kayserispor na Turquia e está muito próximo de ser anunciado pelo Internacional. A direção colorada não desiste de meia argentino, que ainda está na mira e poderá receber uma nova investida nos últimos dias da janela de transferências. Do outro lado, no Grêmio, Renato Portaluppi, em entrevista coletiva, manda 2 recados para o estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 31 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando um pouco sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi pela parte da manhã e que mais uma vez teve os portões fechados. Mano Menezes vem fazendo mistério para a imprensa nessa preparação, visando a estreia na Libertadores da América contra a equipe do Independiente Medellín. O treino de quinta-feira já havia sido fechado, o treino desta sexta também foi e o treino do sábado também será. O Mano vai abrir muito pouca coisa dos próximos dias sobre o que fará no elenco colorado, e os treinamentos fechados muito também serve para fazer uma espécie de fechamento, de dar uma certa privacidade para o elenco trabalhar, porque o último jogo foi dura derrota para o Caxias nos pênaltis que eliminou o Internacional no Campeonato Gaúcho. A dúvida é no meio-campo. O Johnny voltou a treinar e aí ele briga por posição hoje com o Gabriel Baralhas. É a única dúvida do time titular. Kehler, Bustos, Vitão Mercado e Tauan Lara, porque o René não voltou a treinar ainda e deve estar de fora da viagem para a Colômbia. Meio-campo de Baralhas ou Johnny, Depena, Maurício ou Johnny, eu coloco a possibilidade do Johnny aqui do lado direito, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. É esse o time do Inter para encarar o Independiente de Medellín na estreia, tá? Mas eu quero falar sobre um jovem garoto que foi chamado por Mano Menezes para treinar com o grupo principal e muito provavelmente viajará para a Colômbia neste domingo. O Inter viaja no domingo para Medellín, na Colômbia. E eu falo de Alanis, lateral direito do time sub-20 do Internacional, que tem 19 anos de idade, foi contratado ainda no ano passado junto à equipe do Bahia e vem sendo titular do time sub-20 do Internacional e agora vem tendo oportunidades de treinar com o grupo principal, com o técnico Mano Menezes. O Alanis só não subiu no ano passado para o elenco principal, porque o Inter entendia que ele precisava de um pouco mais de lastro no time sub-20 do Inter em Porto Alegre, porque ele havia chegado em Porto Alegre somente no ano passado. Esse lastro foi criado e agora o Alanis deverá ganhar oportunidades na equipe de cima, porque o Mário Fernandes está lesionado, está fora, o Inter não tem outro lateral direito no elenco além do Bustos, e aí o Alanis já deve viajar para um jogo de Libertadores nessa terça-feira. É uma das novidades da lista de relacionados, da possível lista de relacionados do Internacional, tá? Vamos para o mercado de transferências agora, porque tem muitas informações importantes. Uma delas, Gustavo Campanharo está muito próximo de ser anunciado como jogador do Internacional. Ele rescindiu o seu contrato com o Kayserispor da Turquia e agora está livre no mercado. E mais do que isso, o prazo para o Internacional anunciar e fechar a contratação desse jogador se amplia bastante, porque como ele rescindiu o contrato com o Kayserispor dentro da janela de transferências, o Inter pode até contratar ele fora da janela, que tem condições legais de fazer isso. Só que tem um detalhe: para inscrever o Gustavo Campanharo na Libertadores da América, precisa pelo menos pré-inscrever o jogador nesta segunda-feira, na lista entregue para a Conmebol. E é bem possível que o Inter faça isso e desta forma o Gustavo Campanharo já esteja à disposição, não para a estreia, mas talvez para o segundo confronto do Inter na Libertadores da América. O Gustavo Campanharo virá para Porto Alegre já na próxima semana para assinar o contrato em definitivo com o Internacional. Volante de 30 anos de idade que estava no Kayserispor. Aliás,
Na tarde dessa sexta-feira, eu publiquei aqui o react do Gustavo Campanharo, para você assistir lances desse jogador e entender como ele vem atuando lá na Turquia. É só clicar aqui em cima para assistir, tá? Próximo assunto é sobre Agustin Martegani, que é um meio-campista, 23 anos, do San Lorenzo de Almagro e que despertou interesse do Inter, que fez uma proposta por ele de 2 milhões de dólares para o San Lorenzo da Argentina. O Inter ofereceu 3 milhões e meio de dólares brutos, ficariam 2 e alguma coisa para o San Lorenzo. A proposta foi recusada, mas de acordo com os dirigentes do San Lorenzo, que a gente conversou nas últimas horas, o Inter ainda quer conversar e ainda tenta contratar este jogador. Ele é um meio-campista, segundo, terceiro homem de meio campo, canhoto, de muita habilidade, muita qualidade técnica, o Martegani. E o Inter ainda não desistiu de contratar este jogador. Ele é bem valorizado no mercado sul-americano, tá? Então é uma contratação de fato difícil do Internacional executar, mas a notícia que vem da Argentina é que o Inter não desistiu ainda de buscar a compra deste jogador, o Agustin Martegani do San Lorenzo, tá? Assim como o Inter quer Gabriel Barros, atacante de 21 anos, do Ituano, canhoto, habilidoso pra caramba, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. O Inter ofereceu em torno de 1,5 milhão de reais pela compra do jogador do Ituano. E essa proposta foi rejeitada em um primeiro momento, mas as conversas elas seguem acontecendo. Então a gente está falando de um possível pacote do Internacional nessa reta final de janela. Gustavo Campanharo que vem, daqui a pouco um Martegani e Gabriel Barros são 3 jogadores que serão contratados ou seriam contratados na reta final de janela. O Inter está trabalhando para fazer isso. Vamos ver como é que vão ser os próximos dias desse assunto, tá? Para fechar, gente, eu estive hoje na escala da Rádio Bandeirantes cobrindo o Grêmio, porque o Diogo Rossi vai estar em Medellín cobrindo a estreia do Inter na Libertadores pela Rádio Bandeirantes. E aí eu acompanhei a entrevista coletiva do Renato. Tiger, isso é assunto pro Diário do Grêmio KTO. E o Matheus Dávila já falou sobre isso. Mas eu quero aqui destacar 2 recados que o Renato deu pro Internacional, ou 2 menções que o Renato fez sobre o Internacional em sua entrevista coletiva, que não é tão comum, tá? O primeiro deles, o Renato estava justificando, do lado de lá, todo o ranço que a torcida do Grêmio tem com o Thiago Santos, jogador que agora foi para o Fluminense, inclusive. E o Renato se mostra bem incomodado quanto a isso. E aí ele coloca parte da culpa da imprensa, mas entende que a torcida também pega no pé do jogador. E aí ele diz: não aprenderam do outro lado, fizeram a mesma coisa com o Edenilson. Colocaram a culpa no Edenilson, massacraram o Edenilson. E o Edenilson saiu e o Inter caiu fora do gauchão. E aí, a culpa é do Edenilson? O Renato saiu em defesa do Edenilson nessa entrevista coletiva, dando um recado e analisando um contexto que envolve o Internacional. E aí a outra fala do Renato, que foi diretamente relacionada ao Inter, foi sobre os episódios do pós-jogo contra o Inter e Caxias. E aí eu achei uma fala muito pertinente do Renato e muito ponderada nesse ponto. Ele falou que deve existir punição severa, como, por exemplo, existiu dos 2 lados, para Grêmio e para Inter, inclusive os jogadores dele que brigaram no Grenal da Libertadores em 2020, e tá certo. E aí o Renato colocou: os meus jogadores brigaram e a Conmebol acertou em punir grave e severamente os meus jogadores. E isso tem que acontecer sempre que rolar esse tipo de situação, que é uma vergonha para todo mundo, mancha o futebol. O Renato comentou esse assunto também, 2 pontos de vista sendo colocado pelo Renato na entrevista coletiva hoje lá no CT Presidente Luiz Carvalho, que acabou se somando de alguma forma, a gente pode dizer, ao noticiário do Internacional, né? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente vai ter neste sábado a final do Campeonato Gaúcho, primeiro jogo. O odds do Caxias está pagando 5, empate 3.5, Grêmio 1.65. A gente vai ter também final do Campeonato Mineiro, América e Atlético. O América está pagando 3.4, o empate está pagando 3.25 e o Atlético Mineiro está pagando 2.08. Tem Fla-Flu também, 2.37 o Flamengo, 3.25 o empate, 2.83 o Fluminense. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!